A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aí novamente, né, ao final do ano, ou pelo menos para mim, novamente ao final do ano. Eu sei que você, assim como eu, já tem aí apreciado, né, as festividades de vários finais de ano. Esse ano é um ano um tanto atípico, né, depois aí de um longo tempo de uma pandemia que trouxe para muitos aí diversas dificuldades. Esse é um tempo de alegria. A palavra que tem estado no meu coração nesses dias, nessas últimas semanas, é manifestação. E eu quero falar sobre essa manifestação do amor de Deus e quero compartilhar com você a manifestação do amor de Deus. Dois textos, assim que vem ao meu coração nesse tempo. O primeiro deles, né, está no Evangelho de João, no capítulo de número 1, o verso de número 29 até o 31 diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 30 diz: Esse é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto ou manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. O segundo texto, né, é um texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, que vai dizer de forma semelhante, né, sobre essa manifestação. E diz a Escritura assim: Nos últimos dias ele se manifestou por amor de vós. Ou seja, nos últimos dias ele se manifestou, dizendo o apóstolo Pedro, por amor de nós, de todos nós. Então, se nós refletirmos um pouco, voltarmos um pouco ao Evangelho de João, nós vamos dizer lá no primeiro capítulo e entender melhor isso. No princípio era o Verbo, diz lá, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se manifestou em carne. Então, Cristo nasceu em Belém, se manifestou na figura humana, teve aí um desenvolvimento humano entre os humanos. E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, vai dizer que, lá no capítulo 5, que ele abriu mão da sua deidade e veio habitar entre nós. Então, esse é um momento, um tempo de alegria, um tempo de festividade, sim. Um tempo onde é o Cristo manifesto à humanidade, onde o Senhor Jesus manifesta a humanidade, né, na forma humana, veio resgatar a cada um de nós, né, numa vida de pecado, do mundo de obscuridade e nos levar ou nos trazer para a luz que reside na pessoa do Deus Criador. Então, nesse tempo a gente tem o privilégio, né, de celebrar, de comemorar de uma maneira muito especial é, o advento do Natal. Nasceu, como diz o anjo, né, o Salvador. E é um privilégio para mim. E com toda certeza também é um privilégio que se estende, né, para toda a humanidade, inclusive, né, para mim e para você. De Deus, um Deus tão grandioso, um Deus tão amoroso, ter manifestado sua presença entre nós, dando o seu Filho unigênito. E nesse tempo aqui nós celebramos o Natal, e como nós já lemos, né, o texto de João e de Pedro, é, ele veio para que eu e você tivéssemos a oportunidade, né, da redenção do nosso pecado. Hoje nós celebramos, festejamos, né? E muitas vezes até passamos
da conta na celebração, passamos tanto da conta que eh, nos esquecemos, né, do Criador, que nos amou e que continua nos amando. Por isso, nesse tempo aí de comemorações, eu quero relembrar, né, você de que nós celebramos a salvação que veio do céu. Um menino que nasceu num lugar simples, né, humilde. É, o texto vai dizer que havia uns acontecimentos naquela época que levaram, né, o menino a nascer numa manjedoura. Mas o fato é que nós é que fomos presenteados. Nós é que fomos eh, abençoados. Né? Nós vemos e ouvimos muitos relatos sobre os reis que ofereceram presentes, né, ao menino, mas nós é que fomos presenteados por Deus. Nós é que fomos presenteados, né, pela presença do Deus que encarnou. Então, nesse tempo, quando você presentear alguém, lembre-se, você recebeu um grande presente. Eu recebi um grande presente. Esse presente é o Senhor Jesus, que veio para habitar, né, conosco. Ele nasceu, ele foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia e ele vive. Então a nossa celebração eterna, sim, a nossa lembrança, sim, é de alegria do menino, mas a nossa lembrança, a nossa alegria maior é de que esse Natal, ou aquele Natal, né, que nós lembramos, com toda certeza pode fazer uma grande diferença na vida de alguém que você conhece. João Batista, no texto que nós lemos, diz que ele não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado ou manifesto a Israel, João Batista veio primeiro. Então, nesse tempo aqui, também nós podemos lembrar. Como João Batista manifestou o Filho de Deus, a gente pode aproveitar esse Natal e anunciar que Jesus nasceu para resgatar todos nós e para livrar todos nós de uma grande condenação. É um presente de Deus. Então, a salvação é graça. O Natal é isso, é um Deus Salvador se manifestando a uma humanidade carente, necessitada e perdida. Eu quero desejar então para você nesse tempo aqui um feliz Natal. Nasceu o Salvador e eu quero orar com você pela sua família também. Pai, eu quero te louvar por esse tempo precioso em que a gente tem experimentado, sim, Deus, muitas dificuldades, mas também, ó Deus, a tua graça que sobrepõe todas as nossas, nos faz sobrepor todas as nossas barreiras, ó Pai. Quero pedir que o Senhor dê a cada um dos teus filhos, nesse tempo tão precioso, a tua graça, o teu amor, que o Senhor manifeste, ó Deus, o teu amor em cada coração que está angustiado, que está aflito, que está, ó Deus, até muitas vezes sem direção, perdido. Dá a tua direção, Pai. A tua palavra diz que o Senhor é o Salvador e nós te agradecemos, Deus, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu quero desejar para você e para toda a sua família nesse tempo um feliz Natal. Jesus nasceu, ele é o Salvador, o grande presente de Deus. Deus te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.